decisão. É na hora que a gente acha que não tem mais jeito, que precisamos tomar uma decisão diante de Deus, nós vamos nos dobrar, vamos voltar atrás, vamos abrir mão do que Deus tem para mim e para você. Eu te pergunto, igreja, se você abrir mão de Deus hoje, o que vai sobrar na sua vida? Como é que é voltar para trás? O que você deixou para trás vale a pena? Se chora muito na presença do Senhor. Esse evangelho que nós ouvimos hoje, nos dias de hoje, um evangelho onde todo crente é rico, onde todo crente não passa por lutas. Olha, meu amado, esse evangelho não é verdade. Jesus, quando ele ora e intercede por nós, ele diz: Senhor, não te peço que os tire do mundo, apenas que os livre do mal. Ele não diz que não teríamos problemas, ele diz que ele venceu o mundo e nós devemos esperar nele em todo o tempo. Aleluia! Aleluia! E aqueles 3 jovens se recusam a fazer aquilo que o rei tem colocado diante deles. E o rei diz: então vai para a fornalha, vai morrer. É assim que o diabo tenta fazer conosco. Você sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa: ele não sabe como Deus vai agir, ele não pode segurar a mão de Deus. A única oportunidade que ele tem é de fazer desistir do seu milagre, porque se ele não fizer você desistir, ele tem certeza que o seu milagre vai chegar, porque Deus, ele não falha, ele não muda, ele não retrocede, ele não perde batalha. Aleluia! E então aqueles 3 jovens são jogados na fornalha. E ao serem jogados na fornalha, de repente o rei olha e diz: o que está acontecendo? Eu joguei 3 e agora tem 4. Eu vou te dizer uma coisa: é no meio da batalha que se vence, gastando. Você não vence acomodado no sofá da casa, o crente não vence sem lutar. É verdade. O teu rei, o meu rei é general de guerra. E nós queremos viver, andar com o Senhor, morar com o Senhor e não queremos batalhar. E então o rei manda chamar aqueles jovens: para que está acontecendo? Tem 4 lá dentro e saem os 3 livres, sem cheiro de fumaça, sem serem atingidos. Você sabe por quê? Porque quando nós somos guardados pelo Senhor e nós passamos pelo fogo, nós saímos melhores do que antes, porque é do fogo que nós somos forjados. E a noite chega e o diabo começa a dizer: ele vai desistir. Ele começa a tentar, se você para de falar com Deus, quando nós paramos de falar com Deus, nós começamos a ouvir o diabo. E ele é astucioso. Então ele começa a dizer: olha, se você desistir, você não vai para a fornalha, vai que não existe inferno, vai que a coisa não é tão difícil, vai que esses crentes está tudo assim, é tudo fanático, não precisa ser desse jeito, a situação mudou, hoje o tempo é outro, hoje as coisas não são mais assim, você não está vivendo lá 2000 anos atrás. Aí você abre o livro de Malaquias e encontra o Senhor dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. E se o Senhor não muda, nós não podemos mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Muitas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus no meio da nossa luta. Não é fácil quando nós clamamos. Não é fácil dobrar os joelhos, botar a cara no chão e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não ter uma resposta da parte de Deus, aparentemente. Mas nós sabemos que Deus trabalha no silêncio. E o silêncio de Deus diz para o diabo a respeito da minha e da sua vida assim: olha, diabo, eu separei o barro, eu fui lá e moldei o vaso,
você vai ter que morrer todos os dias para renascer no Senhor, se quisermos vencer esses dias difíceis. O deserto, meu amado, não é lugar para crente. Mas eu vejo que o deserto foi feito para o crente. O deserto é o vestibular do Senhor. Para você sair, para passar no vestibular, para você entrar numa faculdade, você precisa prestar no vestibular, e se você não acerta, você vai continuar repetindo. E eu vou te dizer uma coisa: passar no vestibular e sair do deserto não é tomar posse de Canaã e sentar e dizer, oxe, agora eu estou na bênção. É só glória, é só vitória. Quando o povo sai do deserto para tomar posse de Canaã, ele tem que lutar. É uma batalha atrás da outra, vencidas de formas diferentes, porque nós temos que estar aprendendo e dependendo do Senhor todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Eu não sei o que Deus tem colocado diante de ti. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei qual é a sua batalha. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei qual tem sido ou qual a duração do silêncio de Deus na sua vida. Mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa: se você está aqui nessa noite, é porque Deus abençoou e guardou e te deu o livramento. Aleluia. Porque se Deus não estivesse sustentando a sua vida, você não estaria aqui. Se Deus não estivesse guardando a sua vida, você não estaria aqui. Porque o diabo, ele não veio para brincar, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está de brincadeira. Se ele tivesse um segundo de permissão de Deus, ele destruiria a minha e a sua vida, porque ele não deixaria essa segunda oportunidade. Mas ele tem um limite. Quantas vezes eu e você olhamos e dizemos, olha, aqui chegou o meu fim. Quantas vezes o diabo olha para a situação e diz, agora eu acabei com ele, agora eu acabei com ela. E Deus olha lá do céu e diz, acabou nada. E como nós ouvimos em tantas pregações, o diabo foi no povo, Deus vai lá e põe uma Bíblia e diz, eu vou continuar a história. Eu vou reescrever uma situação. Quantas vezes na nossa vida nos acomodamos numa situação, a gente chora um dia, chora dois, chora três, aí amanhã a gente diz, Deus, eu nem queria tanto assim, para não continuarmos a batalhar, para não continuarmos a buscar, abrirmos mão daquilo que Deus nos prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa: você chega no céu com aquilo que Deus colocou diante de você, ou você não vai chegar. Porque se você começar a abrir mão do que Deus te deu, você vai acabar abrindo mão da sua comunhão com Deus. Deus, ele preparou. Deus não tem apenas planos, Deus tem sonhos para cada um de nós. E os sonhos de Deus não podem ser frustrados na minha e na sua vida. Aleluia. É hora de batalharmos, é hora de marcharmos, é hora de tomarmos posse, de tomarmos posição diante de Deus, igreja. São dias difíceis, dias em que nós olhamos para o mundo e vemos coisas terríveis. A natureza nos mostra que Cristo está voltando, a situação nos mostra que Cristo está voltando. Apostasias, mentiras, homens vaidosos de si mesmos, mulheres cheias de si mesmos. E aonde está Cristo na nossa vida? Essa semana eu ouvi uma pregação no rádio que dizia assim, olha, o vento faz parte do cenário, as ondas fazem parte do mar. O importante na minha e na sua vida é o lugar que nós guardamos para Jesus no nosso barco. Se Jesus está no barco, se você tem comunhão com Ele, é na hora da batalha, na hora que a onda se forma, na hora que a tempestade chega, que você vai dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor tome uma providência na minha vida. E se nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança naquele que tudo pode, Ele não vai nos desamparar em nenhum momento da nossa vida. É Deus que tem nos sustentado, é Deus que tem nos dado graça. Eu quero nessa noite te dizer que talvez a sua luta tenha durado mais do que você imaginava, que talvez a tua bênção não tenha chegado do jeito que você planejou. Mas olha, o Senhor tem uma eternidade inteira de acertos, Ele não vai errar com você. Ele não se engana, Ele não se atrasa, Ele conhece todas as coisas. E Ele está esperando eu e você estarmos preparados para tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes estamos esperando Deus mudar o cenário, não tomamos consciência de que
Nesta noite eu quero pedir aos irmãos que quando chegarem nos seus lares, quando dobrarem os seus joelhos, peça a Deus que mais uma vez lhe dê graça. Peça ao Senhor que se a sua batalha for continuar por mais algum tempo, que Ele continue sustentando a sua vida. Porque se Deus não tivesse te sustentado, meu amado, você não teria passado o primeiro dia. Quantos começaram e pararam? Quantos se desviaram de caminho? Quantos se perderam pela estrada? Mas Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado. Quantos sonhos Deus não tem para nós? Sonhos que estão parados porque o nosso coração está magoado. Se Deus não mandar o profeta falar comigo, eu não vou. Se Deus não fizer o irmão e pedir perdão, eu não fico. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não te perdoar, você vai ficar onde? Deus pode até mandar o profeta falar com você. A questão é, você está preparado para ouvir o que Deus vai falar? O seu coração está pronto para entender a voz e o comando de Deus? Nessa noite nós possamos colocar o nosso coração, a nossa vida, e nos dispomos a sair do deserto. Talvez tenhamos que lutar e passar mais algumas noites nessa luta, mas todas elas serão com o Senhor. O quarto homem vai estar conosco. O Deus de Jacó ainda é a nossa esperança. Deus continua abrindo o mar. Deus ainda mata Faraó na minha e na sua vida. E Deus ainda salva, cura, liberta e transforma. Deus não mudou, então nós não podemos mudar, porque Ele não vai aceitar uma mudança da nossa parte. Deus tem procurado homens e mulheres com coração sincero. Talvez a gente diz assim, eu sou tão pequeno, eu não sei nada, eu vou falar o quê? Eu vou te dizer